Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Mas a gente foi pego hoje aí com essa notícia bombástica, porque Sérgio Moro, ele havia dito, lá até na Câmara que ele foi, não sei se era uma CPMI ou alguma coisa do tipo, eu sei que ele foi convidado lá a falar. E ele falou que, disse que só conversou com o Bolsonaro depois das eleições do segundo turno, reiterando aquilo que ele tinha falado nas eleições, no ano passado, dizendo que não havia um acordo, não havia conversas, não havia aquilo, etc, coisa e tal. Só que você acaba acreditando naquilo, porque o cara era um juiz, estava combatendo a corrupção, e etc, coisa e tal, e você, poxa, cara, tem alguém aí preocupado com essa corrupção desenfreada e tal, essas combinações, jogatinas políticas que há em Brasília. Aí você descobre que o Bebiano sabia das coisas e joga lá no ventilador, ó. Jogou no ventilador. Não é assim não. O Sérgio Moro não é esse inocente não. O Paulo Guedes já havia conversado com ele e me chamou para conversar. Já estava trazendo o Sérgio Moro para o lado deles, para um possível cargo no Palácio, para um possível cargo no governo Bolsonaro. Meus amigos, você disse que o processo de Sérgio Moro contra Lula não foi político? Foi político sim, foi descaradamente político, porque eu vou dizer o seguinte: se ele não tivesse feito o que fez, vazado áudios, corrido processos para poder prender Lula no período da eleição, queimar, o Lula talvez tivesse ganho, não, sei lá, isso ia ser mudado. A história ia contar de forma diferente. Mas Sérgio Moro não estava ligado realmente com o Bolsonaro. Ele queria o Alckmin, o PSDB, ele é simpatizante, ele tem apreço ao PSDB, só que a direita foi incompetente. A direita pegou aquele tempo de TV com o Centrão e começou a bater no PT, só que o pessoal estava vendo era o danado do Bolsonaro batendo no PT. E aí o PSDB se perdeu, foi bater em Bolsonaro e a coisa desandou e aconteceu que o PSDB ficou lá embaixo, perdeu até por Cabo Daciolo, virou um partido nanico, talvez mais prejudicado com a imagem do Aécio Neves, que todo mundo sabe o quanto ele era honesto, só que não. E aí o que aconteceu com o Sérgio Moro? A minha estratégia falhou, o Alckmin não vai ser presidente. E aí o Paulo Guedes se aproxima, conversa, e ele pensa assim: acho que eu posso me aproveitar nesse doido, desse abestado. Não é tanto que a esposa do Sérgio Moro andou fazendo campanha para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi apenas um trampolim, uma ponte para Sérgio Moro chegar no governo. Seus interesses políticos estavam se concretizando. Simplesmente foi político o processo que Sérgio Moro aplicou no Lula, que acabará sendo anulado como o processo da Gabriela Hatz, que era o Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, o copia-cola do processo de Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro mentiu. Sérgio Moro é tão político quanto os políticos que estão lá. Ele é um homem de jogatinas, de combinações. Exatamente, antes mesmo dele ser convidado, ele já tinha uma conversa com Paulo Guedes. Eu acho tão interessante essa revolta de Bebiano começando a falar. Eu quero mais pessoas deste governo falando as traquenagens de Bolsonaro e companhia, os fake news que comeram solto de esmola, esses pastores como o caso do Silas Malafaia, que disse que estava decepcionado com o Bolsonaro. Eu quero vocês tudo falando porque vocês sabem de muita coisa. Vocês escondem muita coisa do povo brasileiro. Olha, Silas Malafaia, cuidado, porque Deus está vendo tudo que você fez. Quantos fiéis da sua igreja você não pediu que votasse em Bolsonaro dizendo que era enviado de Deus? Porque muitos pastores falaram que era enviado de Deus e um próprio pastor disse que está decepcionado. Que decepção é essa de um enviado de Deus, meu amigo? Me responda, que nem eu estou entendendo. Mas, por outro lado, o que me estranha mais é a forma como os generais deste país são humilhados por Bolsonaro. É o Augusto Heleno, é o Lins, acho que é Rego, né? O porta-voz que é general também, o Santa Cruz, N generais extremamente humilhados por Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa e nada me tira da cabeça. Eu quero estar aqui, ó, fazendo um vídeo quando isso acontecer. Então guarde esse vídeo com carinho. Guarde esse vídeo porque ele vai ser prova viva do que eu vou dizer. O general Mourão está juntamente com outros generais, com certeza,
com certeza esperando o momento certo para substituir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é incompetente o suficiente para ver que ele vai levar o país à beira de um abismo, e antes disso mesmo que aconteça, o Mourão irá assumir. Só não vai fazer agora, algo parecido com o Temer fez, porque senão os dois rodam, aí tem que ter uma nova eleição. Mas se deixar o prazo certo, continuar andando devagarinho, daquele prazo chegar, não sei se é 18 meses, é 2 anos, e aí o pessoal vê, não, vamos tirar Bolsonaro porque ele é um perigo, um risco para o país, e eu sou a pessoa responsável para colocar a ordem deste país. É o que vai acontecer, porque eu não acredito que os generais que estão sendo humilhados todos os dias, como é o caso do cara falou assim, opa, o cara falou pro príncipe, você era para ser meu vice, não aquele lá. Aquele lá era o Mourão, não tem dois vices no país não, só tem um vice. Então se ele tava falando de um vice, ele tava falando do Hamilton Mourão. Senhor Hamilton Mourão, general de 4 estrelas, se não me engano, o senhor com essa patente, general estrategista, o senhor sendo humilhado por um capitão da reserva que foi afastado por transtornos comportamentais, ou seja, para bom entendedor, doido. E o senhor foi humilhado por este doido. Claro que nada me tira na cabeça que o senhor está avisando a cadeira presidencial, não sei de que forma você vai chegar lá, mas com certeza tem algo planejado. Talvez nem precisa planejar não, que o Bolsonaro é atrapalhado, talvez vai dar de mão beijada pro senhor mesmo, né? Então o que a gente vê sobre o vídeo que o Bibiano falou? Que Sérgio Moro, ele é realmente essa pessoa com interesses políticos. Não é uma pessoa imparcial como muitos pensavam que fosse. É um homem ligado à política, com jogatinas, com combinações e armações. E quem diz isso tudo, meu amigo, era o homem de confiança, o braço direito de Bolsonaro. Bebiano, o ex-ministro, falou e jogou tudo no ventilador. Agora tá com você. Você que sabe. Quer acreditar ou não? Ou o problema é seu. A gente só tá falando aquilo que foi dito por Bebiano. O que está sendo dito por muitas pessoas. Como o caso do Silas Malafaia, do Alexandre Frota, do Itzel, do Bebiano, do Santa Cruz. Meu amigo, é tanta gente começando a denunciar as maracutaias deste governo, as coisas erradas, que vai faltar até tempo e ouvido para escutar de cada um arrependido por ter apoiado o Bolsonaro. Então, mas eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.